Alô, irmãos, amigos, eu sou o Fortunato Lima, pastor, sou natural da Ilha da Boa Vista e há 19 anos, mais ou menos, eu estou aqui em Coimbra, continuando o ministério que já vai em 41 anos. Quero saudar a superintendente do Distrito Norte e todo o pessoal que colabora com ela e os irmãos em geral. Eu quero agradecer a oportunidade de participar nesse acontecimento. É-me difícil falar da editora Nazarena sem ser um pouco subjetivo e usar de afetividade. Nos meus dias de criança, esfuma-se na minha memória uma gravura impressa de um barquinho veleiro, naturalmente no mar da Galileia, com Jesus, o Mestre, e os seus discípulos. O impresso era uma produção da jovem editora Nazarena e era o meu primeiro contacto com histórias bíblicas. O meu irmão Mário ainda recentemente referia este aspecto. Nosso pai convertera-se quase ao desembarcar na nossa ilha do primeiro pastor, nos idos de 1956. É natural que tivesse em seu poder uma lição ilustrada da escola dominical da editora. Frequentador assíduo da igreja do Mindelo, familiarizei-me com a editora quando vim para o liceu em 1964. Toda a igreja conhecia o pessoal da editora. O diretor, Sr. Humberto Ferreira, de boa memória, com uma boa equipa, uma equipa de qualidade, de que fazia parte um jovem pastor, que pouco depois seria ordenado Reverendo António Marcelino Barbosa. Ele era iniciado nas artes gráficas pela Imprensa Nacional de Cabo Verde, era competente e dedicado. Ele identificava-se de tal modo com a editora que pode dizer-se um ícone dela. A ele me afeiçoaria quando foi meu professor da escola dominical na classe de Atalaias. Mais tarde, com a sua esposa, Dona Margarida, apadrinharia o meu casamento. Nessa época, dos anos 60 e 70, a editora era trazida ao seu apogeu. Falam por isso o volume e a qualidade da produção, bem como os destinos das suas publicações. Aonde iam os nazarenos cabo-verdianos, a editora ia atrás com a sua informação, conhecimento e influência, moldando o caráter cristão. A inauguração da máquina offset, a primeira em Cabo Verde, incrementou a produção. Editora, Nazarena, Igreja de Mindelo, com a sua juventude estudantil dinâmica e seminário nazareno, eram um triunvirato que criou uma espécie de status quo nazareno. A editora, aliada à sua atividade de produção, também disponibilizava muita literatura cristã de qualidade, oriunda do Brasil e de Portugal. Antero Fontes era o colportor. O progresso da editora, a meu ver, naturalmente contribuiu para abrir horizontes, e horizontes mais amplos acabariam por inspirar a transferência para Kansas City da redação e edição em português da literatura nazarena de santidade. Com o investimento neste novo projeto, os ribeiros que corriam para a editora começaram a ter menos caudal. Um novo ciclo se perspectivava. Os anos 70, com as suas convulsões, trouxeram mudanças. Regressando eu ao Mindelo, agora para o seminário, após uma ausência de 7 anos, vi uma nova realidade.
A editora parecia um pouco retraída. Ficara ao serviço quase exclusivo das igrejas locais, produzindo epístolas, impressos e formulários, convites para as atividades e pequenos trabalhos. Da Casa Nazarena de Publicações, transitava pela editora a literatura de santidade destinada aos consumidores do distrito. O amor e compromisso do reverendo Barbosa geria a nova situação. Seu staff dos tempos antigos assalariava nos fins de semana os estudantes do seminário. O nosso trabalho amador, naturalmente, incluía tradução, principalmente do espanhol, colagem de impressos, encadernação e datilografia. Havia camaradagem saudável e saudosa também, mesmo com o diretor. Mudança na direção ocorreria em 1979, com a saída do reverendo Barbosa para o pastorado da Praia e depois Portugal. O reverendo Eugênio Duarte, com perícia e sabedoria, conseguiria conduzir a editora por uns estáveis 7 anos. Adquiriu um automóvel Fiat Mirafiori que ajudaria muito nas movimentações. Os olhos métricos do reverendo Duarte descobriram espaço para rentabilizar recursos, criando um apartamento para moradia do responsável. E eu acabaria por vir ocupar durante 11 anos esse apartamento. Mas também ele, o reverendo Duarte, deixaria o escritório da editora para o púlpito do Mindelo e depois superintendência distrital. Aí entro eu em cena, em 1986, vindo de 7 anos no pastorado na Ribeira Grande. A tesouraria distrital e a editora Nazarena passariam das mãos dele para as minhas. Da gestão da atividade gráfica eu não tinha nenhuma noção, mas labutamos, os 3 sobreviventes da oficina, Arlindo, José Manuel e José Santos, e mais o livreiro José Gomes, que era do Sal, e algum tempo depois se foi embora. Mas nós seguimos o rumo que o reverendo Duarte havia imprimido e lá nos conseguimos viver. Sem a mão de obra do seminário, com um suporte financeiro reduzido da missão, a técnica do reverendo Straub, que ressuscitaria a OFSEC, algum tempo parada, e o regresso de Portugal do reverendo Barbosa, em 1988, ajudaram a sobreviver alguns anos ainda, servindo as igrejas ao preço de produção. O Sr. António Duarte, irmão antigo da igreja do Mindelo, que eu vi nas primeiras vezes que visitei a igreja do Mindelo, e ele veio para a editora como responsável comercial da editora. Com recurso a stencil eletrónico e a uma máquina Jet-Techner, a impressão da epístola e sua distribuição eram a principal atividade. Mas quando alguém nos abordava com uma necessidade urgente de impressos, prestávamos o serviço, não propriamente lucrativo. E assim o pessoal conservou-se mais ou menos ocupado e nunca a remuneração sem a remuneração devida. Nunca sem a remuneração devida. Os gastos da instituição tiveram cobertura. O regresso de Portugal do reverendo Barbosa trouxe mais ânimo ao escritório nesses anos, com a companhia também do irmão António Duarte, que já referi. Ao assumir eu o pastorado em Monte Sossego, em 1990, a elaboração ficou ainda mais secundária.
até que o distrito decidiu outros caminhos para a gráfica. Hoje, quase 30 anos passados, apraz imenso saber que a editora não colapsou. Sofreu metamorfose em sede de distrito. Foi uma demorada, mas segura transformação. Agora, a casa que produziu informação, veiculou conhecimento e tornou possível a muitos a aquisição da sabedoria, além de ter acompanhado todos os anos de sementeira da palavra pelas nossas ilhas e colaborado com aqueles que trabalhavam no terreno. Ela é agora uma nova entidade que lidera muitos que, de bom grado, receberam o seu legado histórico. Bem merece esta homenagem. Obrigado.